se apresentam como recurso que nós armazenamos em nós para nos auxiliar nas ações, nos pensamentos, tentando arrumar uma solução. No entanto, esses impulsos primitivistas, muito pouco ajudam-nos. Muitos de nós somos levados a fazer comentários, às vezes equivocados, pensar de maneira maliciosa, comer exageradamente, exacerbar as nossas imaginações no sexo. E como se não bastasse apenas os nossos impulsos primitivistas, nós contamos também com os impulsos primitivistas dos nossos companheiros de jornada, né? A gente às vezes está fazendo um esforço danado para se melhorar, de repente encontramos um amigo e ele começa, lá vem com umas conversas meio atrapalhadas para junto com a gente, não é verdade? Para nos desviar daquilo que nós estamos tentando pensar. Às vezes estamos tentando fazer um regime, lá vem alguém nos oferecer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós podemos comer, né? Eu parei de beber faz 10 anos, faz 30 anos, né? Até hoje, quando eu chego nas festas de família, né? Meus irmãos, meus cunhados me oferecem bebida, né? Que é um costume normal que as pessoas fazem. Então nós, além de nossos impulsos primitivistas, nós temos os impulsos primitivistas daqueles que nos cercam. Temos também os impulsos primitivistas dos nossos companheiros do plano espiritual, né, que está sempre tentando orientar os nossos pensamentos de acordo com o conteúdo de informação e de conhecimento que trazem nas suas almas. Então, os nossos irmãos ainda na ignorância estão sempre tentando fazer com que nosso pensamento caminhe dentro daquilo que eles pensam, dentro daquilo que eles acham correto. E nós estamos sempre tentando, nós que estamos procurando a luz, estamos sempre tentando sair daquele marasmo que nós nos encontramos, das dificuldades que nós nos encontramos para a nossa reforma íntima. No entanto, Emmanuel disse que nós também encontramos como recurso para nós agirmos, para nós reagirmos na nossa vida, os recursos que chegam do alto, não estão ainda interiorizados na gente, mas são recursos que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, recursos que a doutrina espírita nos orienta, através de mensagem, através de palestra, através de estudos, através de seminários. Nós temos esses recursos que nós precisamos todas as vezes que nós formos analisarmos, todas as vezes que nós refletirmos, todas as vezes que nós precisarmos reagir em alguma situação, nós devemos sempre considerar, é imprescindível que nós consideremos essas informações que o alto nos traz, para que nós possamos agir de maneira mais acertada, para que nós possamos ter satisfação na nossa vida, para que nós possamos viver mais alegre, para que nós evitemos os conflitos íntimos na nossa vida. Nós estamos falando a respeito dessa mensagem de alma desperta, porque é uma realidade, a vigilância que nós devemos manter todos os dias na nossa vida. Nós vamos falar hoje a respeito da vida de Judas Iscariotes, o seu relacionamento com o Cristo e com os apóstolos, né? É uma situação assim muito difícil. Quando eu comecei a preparar esse comentário para fazer, nós procuramos na internet e encontramos lá, inclusive, cidades de grande porte do nosso estado, tendo como evento cultural, nessa Semana Santa que passou aí, a malhação de Judas, né? Um patrocinador, tudo. Mostra como nós ainda julgamos de maneira equivocada Judas Iscariotes, né? Nós achamos que nós não caímos naquelas ciladas que Judas caiu. Não é verdade? A minha esposa, um dia ela estava conversando com a sua irmã e ela pronunciou o nome de Judas Iscariote, a irmã dela falou, Deus me livre, não quero nem ouvir falar desse cara aí. Esse cara traiu Jesus. E a gente, né, começando a analisar dessa maneira, a gente vê, será que nós também não traímos o Cristo, né, todos os dias na nossa vida? Mas para a gente poder analisar isso daí, a gente vai ver
que Jesus sempre teve ao lado dos seus discípulos, amparando nas suas deficiências e nas suas tendências. Era um cuidado, era um carinho que Jesus tinha por seus discípulos. Mas no programa Pinga Fogo, um repórter perguntou para o Chico: Chico, Judas Iscariotes realmente é aquele traidor infame que os evangelhos nos acusa ele? Ou Judas Iscariotes fazia parte de um programa para salvar o Cristo? Olha a resposta que o Chico dá. Ele diz assim: olha, acredito que nós todos nascemos com determinadas tentações, e se deixarmos essas tendências às soltas, vamos praticar com elas males maiores do que aqueles que já cometemos em existências passadas. Nós somos responsáveis, conquanto possamos ser instrumento para resgate de determinada situação ou peça na engrenagem, na história de grupos ou de coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Chamando a responsabilidade ainda mais para si, ele diz: creio que Judas poderá ter nascido com tentações muito grandes para apropriar da autoridade política de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o caráter que assumiram. É a resposta extremamente lúcida, né? Nós vamos ver a situação de Judas e aquilo que ele trazia interiormente, as suas tentações, as suas tendências, como nós vamos tratar hoje, na primeira reunião que Jesus faz com os discípulos, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele conta que quando Jesus reuniu com os discípulos pela primeira vez, que ele falou de seu reino de amor em que ele trazia, a respeito de que era necessário que cada um deles tomasse conta do mundo interior, vigiasse, porque o mundo deveria ter igualdade, que todos deveriam agir de maneira amorosa para com os outros, que a ternura, o carinho, o respeito seria a tônica dos seus ensinamentos, que deveria sempre fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem, para que a gente implantasse um mundo de direitos iguais. O São Humberto de Campos nos relata com muito mais detalhes esse diálogo de Jesus com os discípulos. E ele diz que quando Jesus foi falando para os discípulos sobre essa doutrina e fazendo um ensinamento sobre Deus de uma maneira diferente da qual eles tinham hábito de ouvir, não aquele Deus que castigava, mas falou de um Deus que era Pai nosso, que era Pai de todos, que amava as suas criaturas, que ficava feliz quando alguém que estava perdido, quando alguém que estava em desequilíbrio se recuperasse. Quando os apóstolos ouviram essa explanação, São Humberto de Campos diz que eles entraram numa espécie de um sonho visionário, né? Imaginando como seria aquele mundo que o Cristo estava falando. E ele conta lá, relata que o primeiro que saiu dessa dormência, né, desses pensamentos, foi justamente Judas. Porque Judas trazia em si ideias socialistas. Talvez por causa da pressão, por causa da desigualdade que ele e seu povo era tratado pelo Império Romano, ele era um revoltado, queria um mundo igual, fazia parte, né, diz os conhecimentos que nós temos, que ele fazia parte da crença zelote, que eram as pessoas que viviam nas montanhas, né, que ficavam amotinados, muitos deles eram violentos, mas Judas pertencia, aceitava aquele tipo de ideia, e ele então queria aquele mundo realmente novo, mas a ambição e a vaidade estava muito grande dentro do seu íntimo.
E ele tinha crenças diferentes daquela que o Cristo iria trazer para ele, né? E quando ele acabou desse sonho imaginário, ele foi o primeiro a chegar em Jesus e falou: Senhor, olha, eu sei que esse mundo maravilhoso que o Senhor está implantando, essa doutrina, vai realmente trazer um mundo maravilhoso, uma satisfação para todos, onde um ampare o outro. Mas o que se pode fazer sem dinheiro? Né? Nada se faz sem dinheiro e nada se faz sem o apoio dos grandes, dos poderosos da terra. Jesus olhou para Judas e disse: Judas, será que o nosso Pai Celestial precisou desses míseros recursos para construir o mundo que nós vivemos, as maravilhas que nós vivemos, tudo aquilo que nós vemos? Judas não ouviu muito o que Jesus estava falando, ele estava mais interessado nas ideias dele e naquele mundo. Mas Jesus falou para ele: olha, mas se você acha, né, eu não posso desprezar o primeiro auxílio da pessoa que veio me propor para mim, para me ajudar. Então, se você acredita realmente que esses recursos são recursos válidos e imprescindíveis, você pode recolher os recursos, mas você vai ficar responsável pela bolsa. No mesmo instante, Judas desenrola a sua túnica, pega uma sacolinha e já passa entre os discípulos ali recolhendo. Recolhe um denário de outro, 2 denários de outro, porque os discípulos eram pessoas muito pobres também, né? Muito pouco poderia dar. E quando ele acaba de recolher aquele dinheiro, ele se aproxima de Jesus, né, alegre, satisfeito, e diz: olha, Senhor, a bolsa é pequena, mas já é o início de alguma coisa. E Jesus olha para Judas e diz: Senhor, Judas, realmente, o poder financeiro, ele é muito importante para aqueles que sabem administrar. Mas quando não sabemos administrar, é muito fácil de nos perder. A bolsa realmente é pequena, mas tomare que você não tombe sobre o peso dela, né? Falando alguma coisa que orientasse Judas, para que ele ficasse alerta com as suas tendências interiores. Mas Judas não queria ouvir muito essas coisas. Tem uma propaganda agora da televisão que diz assim, que quando a gente quer acreditar em alguma coisa, não importa o que é, a gente vai encontrar razão para acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Né? E realmente é assim, quando a gente está apaixonado com uma ideia, apaixonado em alguma coisa, é muito difícil de tirar da nossa mente aquela ideia. Tudo que vem dos outros a gente acaba pegando como inimigo. E o Judas, nós vamos ver essas orientações que Jesus dá para Judas nesse primeiro encontro, para todos os discípulos, Jesus sempre orientando os discípulos. Mas ao longo dos ensinamentos de Jesus, Judas foi cada vez mais confirmando a sua ideia de que Jesus realmente era aquele líder que ele desejava para converter aquele mundo maravilhoso. A multidão o amava e ele também amava a multidão. Tratava as criaturas com extremo carinho, tinha poderes fantásticos. Os discípulos diziam assim, que de Jesus saía virtudes, né? Ou seja, alguma coisa saía de Jesus. Eles não sabiam o que era, mas em torno do Cristo era diferente o ambiente. Quando eles estavam perto de Jesus, eles não sentiam as suas fraquezas, tinham capacidade de alçar pensamentos elevados, mas quando começavam a se afastar de Jesus, eles sentiam as suas limitações, as suas dificuldades íntimas. Ou seja, então eles sabiam que de Jesus saía algumas coisas que eles chamavam de virtude, ou seja, que formavam um ambiente em torno do Cristo. Por isso, Judas, ao longo desse tempo, ele foi adquirindo um amor muito grande pelo Cristo e também uma amizade muito grande e assim uma confiança de que o Cristo seria esse líder. Naquele dia, depois de 3 anos, quando Jesus chegou a Jerusalém, que Jesus foi recebido pela população de Jerusalém, com flores que colocaram no caminho para que o Cristo passasse, que todos pegaram as folhas de palmeiras e enfeitaram a sua casa por onde o Cristo ia passar, Judas alucinou. Ele disse: tem que ser agora, né? A multidão, o povo aderiu ao movimento de Jesus.
E nesse dia, tem um diálogo interessante numa mensagem que está no livro Boa Nova, que traz como título a ilusão do discípulo. É a lição número 24 do livro Boa Nova. Ali ele retrata o encantamento que Judas teve naquele dia. E retrata também um diálogo que Judas tem com Tiago, quando eles voltavam de Jerusalém para Betânia, para a pequena casinha de Betânia, que era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, que eles voltaram para pernoitar lá. Judas falou, olha, você viu a reação da multidão hoje? E Tiago, o filho de Zebedeu, de uma maneira muito simples, falou, foi muito bem recebida, mas é muito merecida pelo mestre. Ele disse, não é isso, você não viu, Jesus não deu a mínima. O mestre não liga para o dinheiro e nem para as manifestações públicas. Ele não liga para os poderosos do mundo. Quando se aproxima os doutores, né, do Sinédrio, eles não os tratam com diferença do que trata um leproso, do que trata um necessitado. Ele trata todos de maneira igual. Desse jeito nós não vamos conseguir levar esse projeto adiante. Tiago olha para ele e fala, mas Judas, o mestre nos diz que o reino dele não é desse mundo, que é necessário que nós façamos esforço para combater as nossas más tendências, que é necessário nos esforçarmos para um mundo melhor, mas começando por nós mesmos. Mas Judas não se interessava por esse tipo de orientação. Ele estava alucinado, ele havia ao longo da vida dele criado uma espécie de um sonho para esse mundo, né, no mundo físico, aonde ele teria uma importância política também. E foi assim que o seu Humberto de Campos diz que nessa noite ele quase não dormiu. Aqueles sonhos que ele levava, que ele sonhava, vinha na sua mente e ele revivia esse sonho. O apóstolo Lucas, no Novo Testamento, ele diz assim, que nessa noite, Satanás entrou no coração de Judas. Um pensamento muito correto, né? Porque Judas permitiu isso. Nós vamos encontrar Judas, então, no meio da noite, levantando e voltando a Jerusalém para conversar com os doutores do Sinédrio. Numa mensagem que traz como título Discípulo Ambicioso, o seu Humberto de Campos trata o perfil, como estava Judas nesse momento. Ele diz assim, quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no Sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava ele presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o, a paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, ele intentava resolver os problemas do Senhor. Ou seja, Judas achava que não gostar do dinheiro e nem do poder humano era uma fraqueza do Cristo e que ele precisava ajudar Jesus nessa parte, ao invés de estar preocupado com as fraquezas e com as mazelas que ele trazia dentro dele. E foi nesse dia que ele chegou nesse sonho e conversou com Caifás. Caifás relata a Judas que ele estava procurando uma pessoa com o perfil de Judas há muito tempo. Há muito tempo. Ele havia sondado todos os discípulos, havia conversado com todos os discípulos, tentando recolher dele essas informações e essa ajuda. Judas, então, relata para ele o seu sonho, que era realmente de fazer a revolta e tomar o poder novamente de Israel para eles. E voltar novamente da forma como era o governo, aonde o Cristo, né, dominar. Mas o Jesus não era feito esse tipo de revolução. Aí Caifás falou assim, qual que é o teu plano? E ele deve ter falado mais ou menos, porque ele tinha amizade com Caifás. Então ele deve ter contado e Caifás já sabia mais ou menos. Caifás falou, perfeito, então vamos fazer o seguinte, nós fazemos a revolta, você toma o poder e aí depois você fica no comando dos discípulos e aí quando você realmente estiver com o poder na mão e a revolta estiver acabada, você dá o poder ao Cristo. Ele achou simplesmente, a ideia era aquilo que ele pensava.
Ele nem questionou a respeito de Caifás, porque Caifás queria o quê? Queria se apossar de Jesus, queria incriminá-lo, porque Jesus não lhe dava poder, ou seja, Jesus não reforçava o sinédrio, o templo, que era a sua fonte de recursos materiais. Jesus curava uma pessoa e dizia, olha, foi a tua fé que te curou. Se você não quer que aconteça coisas piores com você, vá e não peque mais. Faça somente o bem e isso basta. Quando Jesus sempre tratava a multidão dessa maneira, a multidão sempre cada vez mais ao lado de Jesus e ele preocupava-se com essa popularidade do Cristo. Foi quando ele falou para Judas, falou, olha, vamos fazer o seguinte. E Judas falou, como é que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, eu vou providenciar uma reunião e vou fazer um questionário para você e tudo que eu perguntar para você, você vai me respondendo sim. Você me responda de maneira afirmativa. Judas olhou para ele e falou, perfeito. Ele chamou um juiz, chamou as testemunhas, chamou todo mundo, fez o questionário, anotou tudo que Judas... Ele foi perguntando uma pergunta por pergunta que incriminava o Cristo. Depois ele colocou Judas numa antessala, né? Providenciou os soldados do Império Romano para ir aprisionar o Cristo, porque Judas perguntou, mas e o mestre, como é que fica nesse caso? Caifás arrumou uma solução logo. Caifás falou, olha, enquanto você toma o poder, ele vai ser preso para que nós o protejamos. Né? Ele vai ficar sob a nossa proteção, mas mesmo assim o povo virá. Uma grande multidão se instalará em volta de nós. Nesse momento a gente instala a revolta, você assume o poder. Ele achava que estava tudo perfeito. Foi nesse momento que os soldados vieram e que Judas se encaminhou para aquele quadro que todos nós sabemos que Judas foi até Jesus, beijou o Cristo, né? Não para que ele identificar quem era o Cristo, não era esse o objetivo. O objetivo era provar que Judas era da intimidade de Jesus e que o seu testemunho, né, a sua confissão lá, era verdadeira. Quando aprisionaram Jesus, que Judas acompanhou, até aquele momento estava tudo conforme ele tinha combinado. Quando foi no primeiro interrogatório que o Cristo é açoitado, Judas fala, opa, isso não estava combinado. Né? Ele corre para encontrar com o Caifás e falar para Caifás que tinha alguma coisa errada. Vocês já procuraram algum político depois que eles são eleitos? Né? Ninguém encontra, não é verdade? Foi o que aconteceu com Caifás. Caifás simplesmente se escondeu e ficou esperando a questão. Somente voltou a público quando o Cristo foi condenado à crucificação. Judas acompanhou desesperado a condenação do Cristo. A cada momento, aquela coroa de espinho que foi colocada, ele procurou os discípulos para conversar com ele. Os discípulos estavam extremamente magoados com ele e muito amedrontados, né? E não quiseram nem saber de Judas, e Judas continuou sozinho no seu desespero muito grande. Ele nos relata nessa lição, a ilusão do discípulo, que quando Cristo foi condenado à crucificação, que ele voltou no sinédrio, que ele conseguiu encontrar Caifás, ele falou para Caifás, Caifás, nós condenamos sangue inocente, aquilo que eu relatei, aquilo que eu falei, é mentira, não é verdade. E aí Caifás fala para ele aquela frase célebre, né? Ó, isso é com você. E aí ele joga aquela moeda lá para Caifás e fala, olha, esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro aí não é, eu não quero esse dinheiro para mim. E aí ele sai desesperado para acompanhar a crucificação do Cristo. E quando ele vê aquela crucificação e depois aquele temporal que formou depois da crucificação de Jesus, ele relata em seu desespero que de Jesus a única frase que lhe vinha na mente em todos os momentos para lhe atormentar é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi nesse momento da crucificação que o desespero foi ficando mais intenso, e o remorso foi tão grande que provavelmente, nesse momento, ele deve, algum espírito inferior, né,
inimigo da luz, deve ter sugerido para ele para que ele matasse. Ele aceitou a ideia e acabou enforcando-se. Nesse desespero dele, ele se afastou ainda mais, né, da recuperação. Porque todos os discípulos erraram para com o Cristo. Pedro negou, Tomé não acreditou, enfim, cada um teve as suas limitações, todos fugiram, com exceção de João. Depois continuaram o trabalho, mas como Judas havia se enforcado, ele ficou numa situação irrecuperável, não é verdade? E assim foi, os discípulos ficaram ali amedrontados na Judéia, depois voltaram para a Galiléia, depois de ver Jesus, que Jesus se reuniu com ele, mas na Galiléia eles continuaram a ter contato com o Cristo. E num desses contatos, Jesus foi claro para Simão Pedro, na pescaria, perguntando a ele se ele o amava. Ao que Simão Pedro respondeu ao Jesus: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: se me amas, apacentas as minhas ovelhas. Simão Pedro, resolvido dessa maneira, vem para Jerusalém e monta uma casinha, né, de assistência social, de assistência à caridade, a primeira casa de assistência à caridade cristã no mundo, né, que ficava no final de Jerusalém, indo para a cidade do Porto. Ele monta uma casinha ali, para oferecer um copo de água fria, um prato de sopa, uma conversa consoladora, ofertar um pernoite para quem necessitava, um curativo, enfim, todo tipo de assistência. E as pessoas passaram a chamar aquilo ali de casa do caminho, porque ficava justamente no caminho, né? E as pessoas passaram a chamar de casa do caminho. Dessa maneira, Simão Pedro começa novamente a reunir os discípulos ali e a fazer as suas pregações. Desses ensinamentos, Simão Pedro dá uma tarefa para Tiago, aquele que era chamado o mais velho, não o filho de Zebedeu, o outro, que era chamado irmão do Senhor, para que ele fosse até Betânia em uma missão, e que levasse com ele Matias, que era o discípulo justamente que ficou no lugar de Judas Iscariotes. E os dois iam indo pelo caminho. Nos conta o seu Humberto de Campos que, passando por um determinado lugar, muito verde, Tiago observa o lugar e disse: nossa, Matias, esse lugar de flores verdejantes, de bastante sombra, me lembra o horto de Jerusalém. Me lembro como se fosse hoje. O mestre quis orar naquele dia. Estivemos com ele lá. O mestre trazia um semblante de preocupação, não de tristeza, mas de preocupação. Me lembro como se fosse hoje. Ao sairmos do horto, observei lá adiante, vinha aquele infame, daquele homem vil, cruel e traidor, Judas Iscariotes. Vinha ele junto com os soldados romanos, armados de espadas, cordas, varapaus. Foi no momento em que ele deu o beijo no mestre e que os soldados se apoderaram de Jesus que começou o nosso martírio e o martírio do mestre, que dura até hoje. Como esse homem é um ser cruel. Matias olha para Tiago e ele diz: você esteve com Judas antes dele se enforcar? Não, melhor que não, porque acho que eu não conseguiria não atacá-lo, não agredi-lo. Acho que foi providencial. Simão Pedro e João têm me falado de que Judas Iscariotes foi traído também pelos doutores do Sinédrio, mas eu não acredito nisso, não. Ele realmente é o traidor. Ele é cruel. Ele tinha esse pensamento. Quando ele fala assim, ele fala para Matias: quem que é aquele homem envolto em luz que vem pelo caminho? Matias observa e diz para ele: eu estou vendo. Quando Matias olha para Tiago novamente, Tiago estava ajoelhado e falou embaixo: é o mestre. Matias começa a chorar e simplesmente abaixa a cabeça e fica quietinho. Quando Jesus se aproxima, Tiago
olha para Jesus e diz: Senhor, abençoa-nos, estamos em missão. O Cristo aproxima-se de Tiago e de Matias, acaricia-lhe as cabeças, e então Tiago lhe diz: se o Senhor quiser, nós podemos voltar com o Senhor para Jerusalém para se reunir conosco. Mas Jesus disse: não, Tiago, pode ir em missão a Betânia fazer o teu trabalho, porque também não estou indo a Jerusalém. Vou encontrar meu amigo Judas, que se encontra em sofrimentos terríveis. Quero abraçar-lhe, quero acariciar-lhe a cabeça para amenizar o seu sofrimento. Tiago levanta-se e vai em direção a Betânia. Jesus vai pelo caminho contrário e desaparece na estrada como havia aparecido. Mas nos conta o seu Humberto de Campo que Tiago, depois, quando voltou para a casa do caminho, pegou os pergaminhos que ele estava escrevendo, uma carta que ele queria deixar para a posteridade, e lá ele escreveu então o 3º capítulo da sua epístola, onde ele relata a respeito da língua, falando para nós a respeito desse pequeno órgão que nós temos, que pode salvar criaturas, que pode trazer o otimismo, pode trazer a alegria, pode construir pessoas, pode alfabetizar, pode ensinar às criaturas o caminho da luz. No entanto, ela também pode derrotar as pessoas, trazer o pessimismo, trazer a guerra para as criaturas. Nós vamos encontrar relatos posteriores de Judas numa mensagem de Maria Dolores, no livro Os Momentos de Amor, Momentos de Ouro, que traz como título o Retrato de Mãe. Maria Dolores nos relata que depois de muito tempo, Judas se encontrava na região de Trevas, extremamente machucado, as lesões no perispírito pelo enforcamento, mas o que atormentava ele era a sua consciência incendiada, os pensamentos que lhe vinham, as lembranças da traição, o acordo com os doutores da lei, a prisão de Jesus, o suplício do Mestre, a crucificação de Jesus. Essas imagens vinham na mente a todos os momentos e que lhe deixavam perturbado, o que fazia correr a esmo, porque cego, tropeçava aqui, tropeçava ali, caía lá, estava sempre muito cansado, quando de repente ouviu uma voz de uma mulher, uma voz suave, que lhe disse: o que fazes, meu filho? Que és? O que és? Quem és? Ele disse: quem sou? Afastai de mim, Senhora, eu sou o espírito do mal, eu sou Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, o maior inimigo. Afastai de mim, deixai-me viver o meu sofrimento infinito, porque eu mereço. E a voz suave então lhe diz: mas o céu não condena ninguém. Nosso Pai Celestial fica feliz quando alguém que está perdido se encontra no caminho do bem. Venho te procurar na condição de mãe. Ele falou: mãe? Mãe não existe, Senhora. Mãe não existe. Depois que tomei as atitudes equivocadas na minha vida, que fiz as coisas horrorosas que fiz, pensei na minha mãe e achei que ela poderia me trazer um pouco de conforto, um pouco de carinho, um pouco de amor. Então aproximei-me dela. Ela percebeu a minha presença e disse que eu deveria voltar para as zonas infernais, porque aqui era o meu lugar. Que ela não queria a minha sombra rondando a sua presença. Ah, Senhora, como odeio aquela que me serviu de mãe. Mãe não existe. Mas a voz se tornou mais terna ainda. Ele disse:
mas voltarás comigo para a terra. Dar-te-ei um corpo novo. Terás por bênção o esquecimento. Encontrarei uma mãe nova para você e viverás de novo e conseguirás se recuperar. Era tanto carinho, tanto amor, tanta ternura, que Judas se lembrou que fazia muitos anos que a sua mente não recebia alguns minutos de trégua daqueles pensamentos contínuos que lhe visitava a consciência. E então ele olhou para a direção da voz e disse: quem sois? És uma mulher de amor ou sois um anjo de luz? Ela disse: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Nos relata Maria Dolores que nesse momento Judas adormece. Maria aproxima-se dele, sustenta-o no colo e traz pela primeira vez ao plano físico para que ele possa se reencarnar. Ele nos relata numa mensagem que está ali no livro Palavras do Infinito, que muitas vezes ele se reencarnou na Terra, que sofreu sofreu muitas vezes o martírio pelo Cristo nos circos de Roma, sendo estraçalhado por feras, trabalhando sempre pelo Evangelho de Jesus, porque sempre que renascia, encontrava aqueles pensamentos consoladores que ele havia aprendido e que havia tanto amado. Mas sempre que saía do corpo, novamente a sua consciência vinha lhe cobrar as mesmas lembranças, o mesmo martírio, e ele tinha que ser novamente colocado no corpo físico para que o esquecimento lhe desse uma trégua. Ele nos diz que 1500 anos depois, reencarnou na França, foi traído, morreu por Jesus sozinho, e então a sua consciência lhe deixou em paz. Não mais teve as lembranças, pôde voltar ao convívio, no trabalho do bem, mesmo no mundo espiritual, acompanhado dos outros discípulos, trabalhando pelo Evangelho de Jesus. O seu Humberto de Campos nos diz que para nos relatar informações como estas e outras como estão no livro Boa Nova e nos livros que ele traz, ele precisou fazer um curso, conversar com várias pessoas, vários espíritos que viveram na época de Jesus, que viveram as cenas com o Cristo, para poder trazer essas orientações para nós. E ele nos relata no livro Palavras do Infinito, na mensagem intitulada Judas Iscariotes, que uma vez estando em Jerusalém, ele se encontrou com uma pessoa, com um dos alunos que estava ali com ele, e o rapaz falou para ele: olha, você está vendo aquele rapaz ali? Ele olhou e viu uma pessoa extremamente simpática, aquelas pessoas que têm uma vibração alegre, daquelas que atraem a gente para ele. Sentiu vontade de se aproximar dele, e o rapaz disse: ó, esse é Judas Iscariotes. E ele disse que olhou para ele e disse que nas maldades do espírito pecador que ele, Humberto de Campos, ainda é, para a perfeição de Judas existia um abismo enorme que separava os dois, que só conseguiu ser transposto primeiro pelo seu atrevimento e depois pela humildade de Judas. E ele então se aproxima de Judas e começa a conversar de Judas e passa muitas dessas informações que nós conversamos aqui hoje. Mas é necessário que nós aproveitemos essas informações para que nós possamos estar de almas despertas, como a doutrina nos orienta. A experiência de Judas nos mostra, que quando nós entramos numa situação dessa, por utilizar de maneira equivocada o nosso dom de pensar, o nosso dom de falar, quando deixamos as nossas vaidades assumirem a proporção muito grande, a nossa vaidade, nós podemos errar
e trazer para nós sofrimentos muito grandes. Lições muito grandes nós podemos tirar. Por que Judas entrou nessa situação? Porque ele não buscou os recursos do alto que Jesus lhe trazia. Buscou apenas as ferramentas dos impulsos primitivistas que trazia dentro dele. Nós precisamos estar alerta, porque a doutrina espírita vem nos trazer informações novas, para que nós possamos compreender a mensagem de Jesus, para que nós possamos definir de maneira mais correta o caminho que nós devemos trilhar. A doutrina espírita vem nos dizer que Jesus está sempre junto de nós. Jesus não é um espírito distante. O que nos distancia de Jesus não é a nossa inferioridade moral, a nossa inferioridade de conhecimento e a elevação espiritual de Jesus. Mas o que afasta de nós de Jesus é a nossa sintonia, a nossa maneira de pensar. Nós vemos que espíritos elevados se aproximam a todos os momentos de criaturas simples. Né? O Chico nos conta, o Adelino nos conta um fato do Jorge, né, que vocês devem conhecer, que era um pedinte, que vivia lá pedindo dinheiro na frente da comunhão espírita cristã. A Vânia conheceu ele, né? Eu também conheci ele. Era uma pessoa de mau hálito, uma ferida na boca, né? Um dia o Adelino chegou lá, o Chico estava extremamente emocionado. E o Adelino perguntou: Chico, o que aconteceu? Ele disse: você não ficou sabendo, Adelino? Disse que não. Falou: o Jorge desencarnou. Adelino falou: o Jorge desencarnou? É. Adelino, o Jorge estava sozinho no barraco, na escuridão. De repente, o barraco se iluminou. Nosso Senhor Jesus Cristo adentrou o barraco, pegou o Jorge no colo e levou para o mundo espiritual. Nós vemos que Jesus se preocupa quando nós nos recuperamos, quando nós temos vontade de crescer, quando nós, de alguma maneira, reparamos o passado, quando procuramos a luz. Jesus está sempre conosco. Por maior que tenha sido o delito, por maior que tenha sido o nosso erro, por maior que seja o conflito que nós trazemos dentro de nós, guarde a certeza de que Jesus está sempre conosco. Muita paz e muito obrigado.